bênção por onde ela passa. Eu peguei parte do testemunho dela. Quando eu ouvi um pouco do testemunho dela, eu compartilhei com o pastor amigo: olha, eu quero levar lá na igreja, e eu sei que vai ser muito edificante para a minha vida e para a tua vida. Tem a alegria de receber aqui a Marcela Bastos. Ela está acompanhada da Valquíria, acompanhada da Alessandra. Fique de pé também, Alessandra. Está aqui conosco a Marcelinha. Marcelinha é instrumento de Deus. Ela trabalha com adolescentes na igreja dela, na Maranata de Caxias. Faz um trabalho lindo com a garotada. E ela, de vez em quando, dá umas dicas também na Rádio 93. Você que escuta a rádio, ela dá dicas lá de moda, dicas de vestimenta. É chamada de estilosa. E vamos ficar de pé, vamos orar por ela. Dizer que ela está muito à vontade para falar aquilo que Deus colocou. Vou colocar esse carrinho para cá. Vou colocar isso aqui para cá. O celular aqui é oferta. Oferta, a gente oferta aqui, ó, da pregadora aqui. Amém? Tem as mãos aqui. Vamos estar ministrando. Quero chamar a tua esposa. Vem cá, minha esposa. A Raquelzinha está trabalhando aqui pela Marcela. Eu queria pedir que você evitasse andar, evitasse conversar, beber água. Deus tem uma palavra para nós nesta noite, amém? Então, Deus vai falar no teu coração. Oremos. Senhor meu Deus, amado Pai, Senhor, nos encontramos diante de Ti, no momento da Tua palavra, Senhor. Senhor, que Tu abra os nossos corações, pois Tu tens trazido a Tua palavra já ao coração da Tua filha. Que os nossos ouvidos, Senhor, estejam atentos à Tua voz neste lugar. E todas as preocupações e ansiedades do nosso coração, nesse momento, venham a se aquietar, Senhor. E que estejamos voltados ao que Tu queres fazer e falar neste lugar. Conduz a Tua filha, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, amém? Você pode se sentar um pouquinho. Quero dizer da minha alegria de estar aqui, desse convite tão carinhoso do pastor Alex, poder conhecer mais uma parte da família do Senhor. É muito bom. Não pensa que você é pago. Ah, não, está falando que é muito bom porque está aqui. Às vezes a gente está sentado aí e pensa que é, e na verdade não é. É uma alegria muito grande poder estar aqui. Você vai entender o porquê para mim. De fato é alegria. De fato poder andar, poder caminhar, poder estar indo aonde o Senhor, que eu acredito que Ele encaminha as coisas, porque quando a gente entrega a agenda na mão dEle, Ele faz o que Ele quer e leva a gente aonde Ele quer. É um prazer muito grande, eu vou te dizer daqui a pouquinho já. Por quê? Mas antes disso eu só quero falar uma coisa. Eu estava ali sentada, eu estava vendo aqui mulher. E aí o pastor falou que esse mês foi um mês dedicado às mulheres. Eu queria dizer uma coisa a todas vocês, meninas. O pastor falou que realmente a igreja não se movimenta sem as meninas. E não movimenta mesmo. E eu só queria fazer um parênteses. Lembrem-se, meninas. Mulheres saradas geram famílias saradas. Mulheres saradas geram filhos sarados. Geram maridos sarados. Geram pais sarados. Geram mães saradas. Então, não tem nem jeito para você que é solteira, porque nós estamos juntos, estamos nessa juntos, dizer assim: ah, mas esse negócio é só para mulheres que são casadas. Mulher virtuosa é para todos nós. É para todas nós. E deixa eu só dizer mais uma coisa. Presta atenção numa coisa, meninas. Nós não estamos aqui para competir com os rapazes. Nós não queremos estar no lugar deles. O lugar deles, a eles Deus deu o governo. A nós Ele deu a edificação. O homem governa, a mulher edifica. Não tente tomar o governo, seja do seu marido, seja do seu pai, seja de quem. Eu sei que às vezes é duro. Você vai dizer sempre que você não está na minha casa. Você não sabe que meu marido está deixando aquela lâmpada lá. Você tem quase 3 vezes. Eu sei que é difícil, mas escuta. Quando a gente desenvolve o papel que Deus nos deu, a bênção. E nós precisamos entender uma coisa: nós não estamos aqui para competir com eles. Nós estamos aqui para sermos aquilo que Deus nos criou para ser. E a Bíblia diz que Deus nos criou para sermos submissas. Submissão é estar abaixo de uma missão, sob uma missão.
Então, mulher casada, você está debaixo da missão do seu marido. A solteira, quer uma dica? Busca um homem que tem uma missão. Porque se você tem que estar debaixo de uma missão, por que você vai procurar alguém que não tem missão? Alguém que não sabe nem para que foi criado. E aí você já começa a perceber, você já elimina metade da fila. É ou não é? Sabe para que foi criado? Sabe não? Sai. Sabe não? Sai. Moça, lembre-se, busque alguém que tenha uma missão. Dessa maneira seremos plenos, porque Deus nos criou para plenitude de vida. Deus nos criou para vivermos no céu, mas aqui na terra, se a gente viver debaixo da obediência, viver segundo o que Ele quer, vai haver plenitude. Essa é a diferença entre aquele que serve e o que não serve. Aquele que obedece. Obedecer é um negócio difícil, mas na obediência é honra, querido. Então obedeça. Obedeça a voz do Senhor. E obedeça porque quando você conhece a Deus e você o obedece, há momentos na nossa vida que essa obediência é colocada mais acirrada diante da gente. Eu sei o que é isso. Eu costumo dizer que vai fazer 5 anos agora, dia 8 de julho. Eu fui colocada de frente a tudo que eu sempre acreditei que Deus poderia fazer. A minha obediência foi colocada à prova e nunca fez tanto sentido. Você já reparou que hoje, só que nós cantamos 2 canções dizendo Maranata, a hora vem, Senhor Jesus? Maranata, você tem noção do que você cantou? Deixa eu te falar. Quando você canta aqui Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, você diz assim, pode vir, Senhor, hoje, ainda que eu não tenha casado. Pode vir, Senhor, hoje, ainda que eu não tenha tido um filho. Pode vir, Senhor, hoje, ainda que eu não tenha chegado aonde eu imaginava que o meu ministério tinha que chegar. Pode voltar hoje. E aí a minha pergunta para você é, você espera de fato que o Senhor volte ainda hoje? Ou você é daquele tipo, beleza, Senhor, volta, mas espera só um pouquinho mais, que eu bem queria alcançar aquilo ali. O apóstolo Paulo diz que se nós esperamos no Senhor apenas para esta vida, nós somos os mais miseráveis dos céus. E muitas vezes a nossa espera é colocada em prova. Há 5 anos eu fui vítima de um AVC hemorrágico. Eu fui tida como morta naquela noite pelos médicos. Eu ouvi do médico para o enfermeiro no CTI. Fica de olho nela porque dessa noite ela não vai passar. E aí de repente você vai dizer assim, esse negócio é estranho, porque esse negócio é da gente mais velha, né? AVC, tu tá escondendo o jogo ou tu passa muito renil? A verdade é a seguinte, eu sou portadora de uma doença crônica chamada Síndrome de von Willebrand. Eu tenho quantidade de plaquetas absolutamente normais, mas a qualidade das minhas plaquetas é baixa. Plaqueta é aquele componente do sangue que quando ele se junta, ele faz assim, e forma a agregação plaquetária. Faz aquele negócio quando a mãe fala para o menino e fala assim, menino se cortou, vamos estancar o sangue dele. Aí tenta amarrar um torniquete, tem gente que bota borra de café, não adianta nada não, hein, gente? Eu tenho a qualidade delas baixa, ou seja, eu demoro muito mais do que qualquer outra pessoa a parar de sangrar. O meu tempo de coagulação é extremamente lento. Mas eu queria te dizer que nós começamos cantando aqui que o Senhor é bom. E eu quero te dizer que Ele é bom. Ele cuida de você, ainda que você não esteja entendendo, ou que você nem saiba. Porque eu vim descobrir essa doença depois de já bem grande. Meus pais não sabiam. Ninguém na minha casa sabia. Mas eu nunca tive uma cárie na boca. Eu achava que eu podia tirar uma onda com a minha irmã mais velha. Eu estava arrebentando. Eu estava, né? Ela terminava de comer, escovava o dente correndo. Eu dizia, viu? Você corre e eu, criança, não faço isso também, que é o seguinte. E na verdade já era um cuidado de Deus. Eu já quebrei tudo que você possa imaginar. Braço, perna, joelho, tudo. Mas eu nunca tive nenhum corte profundo. Eu entendo como isso cuidado de Deus. Porque nós nem sabíamos que eu era portadora dessa doença. É uma doença muito difícil de ser diagnosticada. Bom,
Nós descobrimos essa doença quando eu disse a nós, você sabe que somos eu, meu pai, minha mãe, minha irmã. Eu sou filha de um pastor. E aí eu quero te dizer que as coisas também chegam na casa de pastor, viu? O diamante também bate. Aliás, na minha casa ele gosta bastante de bater. Uma delícia. Ele ama o caminho da minha casa. Só que os médicos chegaram a uma conclusão que eu teria um problema se eu sofresse um acidente, se eu fosse passar por uma cirurgia. Eu não posso tomar antibiótico, anti-inflamatório, anti-alérgico, qualquer anti da vida eu não posso tomar, porque ele provoca sangramento. Mas nenhum deles sabia que eu poderia sangrar internamente com risco de morte, de uma maneira espontânea, a não ser que não fosse provocado. E o fato é que o que eles não esperavam aconteceu, sabe? No lugar chamado córtex cerebral, fica aqui, ó, no teu pescoço. É simplesmente por onde passa a informação de olfato, de fala, de equilíbrio. Toda a informação que o cérebro manda para o corpo, através da medula, passa por aqui. Eu tive um sangramento que comprometeu 60% do meu cerebelo. Era a morte na certa. Eu vinha sentindo fortes dores de cabeça. Eu achava que eu estava estressada, porque, afinal de contas, correndo na rádio de um lado para o outro, líder de 400 adolescentes, como disse o pastor, nós vínhamos de um congresso. Eu costumo dizer que o líder de adolescentes, se ele pula, ele tem que pular, né? O menino não pode pular, ele não pode pular, deixa de pular. Se ele dança, a gente tem que dançar. Eu falei, estou cansada, estou estressada. Comecei a ter dor de cabeça dormindo e acordando. Até que lá na rádio, o pastor sabe, para eu sair da minha mesa até o debate, no debate eu corro muito, estou de um lado para o outro, que o JR pede as coisas, e eu dava leve quedas para o lado esquerdo, eu batia nos móveis. E eu comecei a achar assim, gente, mas não está estranho esse negócio, né? A pessoa não está medindo as coisas. E um dia eu entrei na sala de uma neurologista que nunca tinha me visto. Ela fez o exame, que eu costumo brincar que eu achava que só funcionava no Chaves, do joelho. Ela fez o exame do joelho, mandou meu olho para um lado, meu olho para o outro, dedo para o lado, e ela falou assim, você está com sangramento na cabeça. Eu falei, gente, eu ri que nem Sara. Essa mulher está doida. Como assim? Ela não fez um exame na minha cabeça para dizer que eu estou com sangramento. Mas ela disse, você vai correr para fazer um exame. Eu vou adiantar que eu testemunho. Eu saí daquele dia, lá de dentro, a minha mãe estava me esperando no carro. Eu precisava passar na rádio com meus exames de sangue que davam o meu diagnóstico da minha doença sanguínea. Estavam na rádio. Minha mãe começou a chorar. Eu falei, mãe, calma aí, essa mulher deve estar muito boa, não. Nós fomos para um grande hospital aqui no Rio de Janeiro. Lá eu passei por uma tomografia e o médico disse para mim e para o meu pai, olha, a probabilidade da Marcela estar com sangramento da cabeça, porque no encaminhamento médico a doutora botou. Ele disse, é a mesma que um avião cair aqui e matar todos nós. Eu costumo dizer que o avião caiu, queridos, mas não matou ninguém. Eles me mandaram de volta para casa ainda com dores, eu permaneci mais 2 dias em casa, até que a gente conseguiu um encaixe para fazer ressonância magnética, porque mesmo com o plano é um exame muito difícil de fazer. Quem já fez ressonância que sabe, a ressonância você fica amarrado com o lugar da onde você vai ser tirado as fotos, você não pode se mexer. Lembrando que o meu era a cabeça. Então eu costumo brincar que eu estava igual o Hannibal the Cannibal. Eu estava com a cabeça amarrada, o ferro no peito e a campainha na mão, e eles me disseram assim, se você quiser você toca. Mas se você tocar, vai voltar tudo igual. Se eu não sou besta, eu ia tocar? Claro que não. Para quem já fez, você entra naquela máquina e aquele negócio faz tu, tá, 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 tu, tá, 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 tá. É assim mesmo. Mais ou menos 15 minutos lá dentro, eles pararam a máquina e me tiraram. Eu me lembrei da médica que ela disse que se eles achassem alguma coisa, eles iam me tirar e me pedir autorização para aplicar o contraste. Quando eles vieram e pediram para que eu assinasse o contraste, era o marido de uma amiga da rádio que estava fazendo, ali eu já sabia que alguma coisa estava errada. Quando eu voltei com os olhos abertos, essa máquina tinha uma superfície assim, que refletia. Quando eu olhei aqui, eu vi lá atrás um monte de gente. E aí você não se assusta da maneira como eu falei com Deus, eu disse, Senhor, fedeu. Virei um peixinho de atalho.
Naquela hora o Senhor ministrou no meu coração com uma canção que diz assim: Jesus, meu guia é, amigo e protetor, e quando eu sentir temor, nele confiarei. Aquela canção o Senhor foi ministrando ao meu coração. Saindo de lá, eles me mandaram correndo para um hospital, não me disseram o quê. Depois eu vim descobrir que a médica responsável pelo laboratório estava doida para que eu saísse de lá, porque o diagnóstico era que a qualquer momento eu entrasse em coma, tivesse uma parada cardíaca. Entrei no hospital andando com os meus exames debaixo do braço, correndo, só ando rápido, andava muito rápido, agora ando menos. Chegando lá, a médica colocou a mão em mim e disse assim, eu falei assim, eu queria ir ao banheiro. Ela disse assim, não, eu queria muita atenção dos jovens nessa hora, eu costumo dizer isso. Fala muito pra gente que é jovem, que a gente realmente acha que nada vai nos acontecer. Às vezes a gente acha que a gente é meio Superman. E eu falei assim, eu quero ir ao banheiro. E ela disse assim, não, você não vai. Eu falei, mas como assim? Ela falou assim, você não pode mais andar. Você é uma paciente de risco. Eu falei, mas eu entrei aqui andando. Ela falou assim, você teve um AVC, você está tendo um AVC hemorrágico. Eu disse, mas peraí, AVC não é aquele negócio que a pessoa tem um treco, cai, quando volta do coma, se volta, entra em coma, quando volta, às vezes volta até meio perdido. Eu tinha um pastor muito querido da minha infância, lá eu sou da Igreja Missionária Evangélica Maraná, e o pastor Cassiano pregando, ele teve 2 AVCs no púlpito. Nós sabíamos bem como funcionava isso. E ela disse assim para mim, pois é daí que a gente não explica a você. A gente está esperando que a qualquer momento você entre em coma. Dito aquilo, veio uma enfermeira, me colocou uma fralda, eles entraram com a transfusão de plaqueta, e ali, queridos, eu fui pro CTI. Eu quero te dizer para você que nunca esteve no CTI, faço votos que você não precisa passar por lá. Mas o CTI é o lugar onde a sua família vem e vai embora. Onde os seus pastores vêm e vão embora. Seus amigos vêm e vão embora. Mas é no CTI que você não esquece que há uma promessa do nosso Deus que diz assim, eis que estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu não sabia se era dia ou se era noite. O CTI era frio. No CTI eles te dão banho de chumaço de algodão. No CTI as pessoas precisam entrar o tempo inteiro e mexer em você. Você não tem mais controle disso, não. Naquela noite eu ouvi do médico para o enfermeiro, fica de olho nela, que dessa noite ela não vai passar. Naquela hora eu fiz uma oração e falei, Senhor, se essa for a sua vontade, consola o meu pai, consola minha mãe, mas me recebe do céu. Aleluia. Essa não era a vontade do Senhor. Durante os meus dias no CTI, um grande neurocirurgião apareceu lá e estávamos eu e meu pai, e ele, você que é a Marcela Cavalcante, que é o meu nome do meio? Eu disse, sou, e ele dizia não, e eu dizia sou, ainda brinquei com ele, falei, eu não sou, o senhor vai me fazer uma revelação bombástica agora. Desculpa, pensei a vida inteira que era eu. E ele disse, porque a Marcela Cavalcante que eu tenho exame lá dentro, essa Marcela está morta. Mas quando eu olho para você, eu vejo vida. Queridos, para vocês entenderem, depois de 5 dias no CTI, tomando apenas dipirona, porque era apenas o que eles podiam me dar, porque abrir o córtex cerebral para sugar, fazer uma drenagem do coágulo, é mais perigoso do que não abrir. No mesmo período que eu tive o Ricardo Gomes, do Vasco também teve. Você vai se lembrar que o Ricardo, na época do Vasco, saiu de dentro do estádio com o lado direito completamente paralisado. O meu lado afetado era o esquerdo. Ricardo passou por uma cirurgia de drenagem, porque foi na região cerebral. Mas qualquer coisa no cerebelo, a indicação médica é para não abrir. E eles disseram, eu não posso tomar remédio, o remédio provoca sangramento. O que faz? Eles diziam, vamos esperar. Entraram com a plaqueta, que parou o sangramento, tomando a dipirona para as dores e controlando todos os meus sinais vitais e aquela coisa toda que você já sabe. Eles me disseram assim, no meu penúltimo dia, de uma maneira que a gente não entende.
fazia exame de imagem todos os dias, de uma maneira que a gente não entende. O teu corpo está sugando o teu corpo. E eu disse para a médica assim: me manda para casa, eu posso dizer que isso é um milagre? Ela falou: você pode dizer que é um milagre? Eu já ia dizer. Então, quando vai ao médico, já que você está me falando. Eu fui para casa. Eu quero que você entenda a bondade do Senhor e o cuidado dele. Para que você entenda que não é apenas comigo não, mas é com você. Todo lugar, o praxe é quando você sai de CTI, que você passa 3 dias no quarto. Mas naquele hospital, mesmo sendo um grande hospital aqui no Rio de Janeiro, muito famoso, não tinha vaga. E elas ficaram tentando, e o plano já tinha autorizado, e tinha tudo, não tinha vaga. Me reuniram e me disseram assim: nós vamos te liberar para casa. A minha mãe, eu costumo dizer que eu sou filha de uma mãe terrorista. Ela fez escola de terror, passou por 100 louvor. Mas deu certo, estamos eu e minha irmã aqui. E ela dizia assim: não libera ela não, doutora. Deixa ela aí. Eu chamei meu pai e falei: vem cá, pai. Porque eu não falei para você que o Jamal gosta de bater lá em casa? Meu pai já tinha encarado CTI na vida dele. Falei: diz para minha mãe que ela não sabe o que é CTI, pai. Papai, deixa me liberar. Papai, fica quietinha, vou ganhar bala. Eles me liberaram. Depois de 3 dias, lembra? Eu ia ter isso no hospital. Começou a reverter a doença. O sangue estava sendo sugado pelo colo. À medida que ele foi sendo sugado, ele foi passando por um neurônio de equilíbrio. Neurônio é a única coisa no corpo que não regenera. Vou te contar como é que eu fiquei. Se alguém me colocasse sentado, eu caía para o lado esquerdo. Se alguém me colocasse de volta, eu caía para o lado direito. Eu não tinha equilíbrio. Durante todo o tempo, eu via tudo rodando. Tudo rodando. Rodava o tempo inteiro, todos os dias, da hora que eu acordava, da hora que eu dormia. Eu não conseguia ver televisão. Eu não conseguia ler. Mas todos os dias a minha mãe ia para a beira da minha cama, lia a palavra de Deus comigo. E ela cantava: te louvarei. Não importam as circunstâncias. Adorarei. Somente a ti, Jesus. Foram 2 longos meses e meio em que eu não pisei na cozinha da minha casa. 2 longos meses e meio em que eu não tomei banho sozinha. 2 longos meses e meio que eu não conseguia secar o meu pé. 2 longos meses e meio que eu não conseguia pentear o meu cabelo. 2 longos meses e meio que, quando as pessoas da rádio me ligavam, depois eu soube que elas choravam porque a minha voz embolava, mas eu não me ouvia embolada. 2 longos meses e meio em que os meus adolescentes tinham medo de ir à minha casa, porque o que eles diziam era que a tia Marcela estava torta. E estava mesmo. 2 longos meses e meio eu tive que aprender que basta a cada dia o seu próprio mal. Que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Um dia desses 2 longos meses e meio eu fui ao otorrino para a gente saber se estava tudo em ordem aqui. Naquele dia aquele médico me sentenciou. Ele disse: a Marcela não vai voltar a andar, porque ela vai ficar com sequela de equilíbrio. Meu pai, que é pastor, diz que é homem, querido, quase toda a cadeia. Eu disse para ele assim: pai, aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. Aleluia! Você vai me perguntar assim: ah, Marcela, você tinha certeza que Deus ia te curar? Não. Na verdade, eu não tinha certeza de nada. Mas uma coisa que ele me ensinou nos meus dias de cama é que o que eu não merecia, ele me deu, que é a minha salvação. Querido, olha aqui um instantinho. Nós estamos vivendo um tempo de um evangelho trocado, em que as pessoas acham que podem ordenar a Deus. Entenda uma coisa: Deus pode fazer toda e qualquer coisa. Sabe esse drama que você está vivendo, que você entrou aqui hoje? Ele pode resolver. Nós estamos na palavra dele, mas escuta: se ele não quiser fazer, ele faz.
precisamos dar a Ele o trono da nossa vida. Mas o problema é que muitas vezes nós estamos sentados no trono e a gente acha que Ele que tem que nos servir. Naquele dia eu fiz a oração mais difícil de toda a minha vida. Deitada na cama no escuro, eu falei: Senhor, o médico falou que eu não volto agora. Sequela de equilíbrio é não voltar a trabalhar, não voltar para o meu ministério para os meus adolescentes. Nunca mais eu vou voltar a tomar banho sozinho, nem nunca mais comer sozinho, porque eu precisava que alguém me desse também um dia e tudo que eu comia eu colocava para fora. Cheguei a pesar 43, 44 quilos. Queridos, eu tenho sonhos como qualquer um de nós aqui. Eu costumo dizer que Deus me deu a oportunidade de fazer o que eu amo, que é o jornalismo, propagando aquilo que eu acredito que é a minha fé no Senhor. Mas naquele dia eu disse para o Senhor: Senhor, se essa for a sua vontade, só me ensina a me submeter a ela, porque eu não quero passar a vida inteira socando o teu trono. Muitas vezes na nossa vida nós socamos o trono de Deus porque Ele nos disse não, ou porque Ele nos disse espera. Talvez você vai dizer assim: Marcela, é fácil para você dizer porque você está em pé. Queridos, 2 semanas e meia depois dessa oração, de fato o Senhor me deu tudo outra vez. Do mesmo jeito que eu caí, Ele me levantou. De uma maneira impressionante. Sem fisioterapia eu voltei a andar, sem fonoaudiologia eu voltei a falar. Ele me levantou e Ele restaurou a minha sorte. Mas deixa eu te falar, Ele deixou uma marca. Eu gosto de falar isso para as mulheres, porque a gente tem muito essa coisa, né? Eu hoje sou o que o mundo chama de manca, querido. Você pode reparar devagar, depois quando eu descer, você vai ficar assim: ele é manca mesmo. Mas você vai ver aqui, eu puxo a perna. Eu sou o que o mundo diz de manca. Mas todos os dias pela manhã, quando eu vou me vestir, que eu caio pro lado esquerdo, eu me lembro que o Senhor que Ele me resgatou do vale da sombra da morte, que Ele está com uma boa mão cuidando de tudo, que o lugar dele é no trono do mundo. E tem mais. Lembra da minha doença? Portadora de uma doença crônica, segundo os médicos, essa não tem cura. Eles dizem que no cérebro eu não sangro nunca mais. Mas eles dizem que eu sou uma bomba ambulante, que a qualquer momento eu posso sangrar no estômago, no esôfago, no rim, no coração. Você pode me curar? Basta apenas uma palavra dele. Mas sabe qual é o maior milagre? É Ele me sustentar dia após dia debaixo da minha mão. É eu ser alguém que para a medicina não se explica. Eles olharem e falar assim: a qualquer momento eu posso estar aqui, daqui a pouco eu posso sangrar. Se acontecer isso, queridos, a gente se vê lá no céu. Só vou ver a glória de Deus antes de vocês. Do contrário, eu vou continuar experimentando a medida de misericórdia do Senhor, que diz a Bíblia que é a cada manhã. A de hoje, daqui a pouquinho vai acabar, não vai servir para amanhã. A de amanhã não serve para depois de amanhã. Esse é um Deus que cuida dos detalhes da nossa vida. É esse Deus que está tomando conta de você. E é esse Deus que hoje te chama para ser escravo. Romanos 1, abre aí comigo, por favor. Diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Esse mesmo texto em linguagem contemporânea diz assim: eu, Paulo, sou um fiel escravo de Jesus Cristo, escolhido como apóstolo, autorizado para proclamar o que Deus tem falado e feito.
Fato é, queridos, que o sentido desta palavra aqui, mesmo nas versões que aparece servo, é de fato escravo. Mas aí a gente se pergunta, o que ou quem é o escravo? Aí a gente vai lá para o nosso dicionário e ele diz lá, que ou que está sob o poder absoluto de um senhor que o cativou ou o comprou. Que ou que está na dependência de outro. Que ou que é presa de um sentimento, de um princípio. Como disse bem a definição, queridos, o escravo é aquele que está totalmente sob o poder do seu senhor. O escravo é aquele que é possuído por alguém. Ele não tem vontade. Ele não é um serviçal. Ele não é um empregado. Ele não é um assalariado. Ele é um escravo. E Paulo afirma, com toda a sua consciência, a pastora abriu hoje dizendo, recebe o nosso culto racional. Paulo, com toda a sua razão, ele diz, eu sou um escravo de Cristo. O dicionário diz ainda que o escravo está sob o poder de um senhor que o comprou. E a maneira como eu e você fomos comprados foi preço de sangue vertido na cruz do Calvário. Esse foi o preço que você valeu. Esse foi o meu preço para o meu Senhor. Que há uma grande diferença entre o Salvador e o Senhor. Muitos de nós queremos apenas o Salvador, mas Ele também quer ser o nosso Senhor. A gente quer receber a bênção, a salvação, mas a vida a gente quer continuar controlando. A gente bota o Salvador no banco do lado, diz assim, Senhor não, o Senhor é só Salvador, o Senhor da minha vida sou eu. Não é assim? É ou não é? O escravo não tem liberdade. Ele é dependente de Deus. Não é ele que toma as decisões. Ele faz aquilo que o Senhor dele deseja. E a minha pergunta para você essa noite é, quando você vai tomar uma decisão, por menor que ela seja, você pergunta ao seu Senhor o que é que Ele quer para você? Ou você pensa assim, mas que bobagem. Isso é coisa de crente bitolado. Ficar perguntando para Deus com quem eu devo namorar? Ficar perguntando para Deus com quem eu devo caminhar? Que amizades eu devo ter? Ficar perguntando para Deus o que eu devo ver? Posso falar, pastor? Na calada da noite na internet, quando a minha esposa está dormindo? Ficar perguntando para Deus quando a polícia te para e o teu carro não está regular, e aí você pensa entre levar o carro regular ou pagar um. Ele me pediu, eu vou dar. Fui eu que dei, foi ele que pediu. O escravo precisa abrir mão da vida dele, da vontade dele, deixar o controle na mão do seu. Gente, eu gosto tanto da passagem de Lucas 9:23. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem falou você quer ser fácil? O Evangelho é de graça, querido, mas a Bíblia diz que o céu é ganha força. A força porque você precisa perseverar. Eu vim aqui essa noite para te dizer, não viva de vontades, viva de renúncias. O servo, o escravo não vive de vontades, ele vive de renúncias. Ah, mas eu fiz porque me deu vontade. Mas o Senhor te chamou para ser alguém que renuncia. Jesus quer que você seja escravo, que abra mão da sua existência, da sua vontade, da sua liberdade, para que você possa dizer, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia! Mas a gente gosta de dizer que a gente é livre.
educação infantil. Eu sou livre, mas porque eu sei que eu sou livre. Eu sou livre para ser escrava, querido. Eu sou escrava para ser livre. Aleluia! O que é essa? Já dizia lá atrás, quando era pequenininha, uma música do cancioneiro aí. O que é essa tal liberdade? Não cantava? Parece muito estranho a gente concordar em servir a um Deus que quer me fazer de escravo. Afinal de contas, Marcelo, a gente está no século XXI, né? Um tempo em que se fala do empoderamento da mulher. A mulher está empoderada. É assim? E Deus me livre, recatada, velha e do lar, oxe! Aí vai lá para a rede social para ficar falando um monte de coisa, querida. Fala para você ser submissa. Olha só. Mas fica ruim pro lado dos homens também. Porque para a mulher ser submissa, a Bíblia diz assim, vocês têm que amar a sua esposa, assim como eu amei a igreja. Sabe o que significa isso? Sabe não? Tem que dar a vida por ela. Pega por dois lados, mas a Bíblia quer disso. Pega pra lá e pega pra cá, não há alegria pra ninguém. Jesus é bom, né? Como diz a Leinha, manda beijo pra Jesus. Ele tá bom pra ninguém. Tá todo mundo enlaçado lá. Mas a gente vive um tempo hoje em que as pessoas prezam a liberdade. Eu sou livre. Qual o problema, menina? Pode dar uma tragadinha assim. Você é livre. Você é livre. Pode beber um pouquinho socialmente. É assim? Você é livre. Pode usar a roupa que você... Olha só o que esse mundo está dizendo agora. Mulher, você é dona do seu corpo e você é livre. E você pode botar o teu corpo, que a Bíblia diz que é para o teu marido, mulher casada ou ainda não casada. As não casadas não é para o namorado nem para o noivo, é para o marido. A Bíblia deixa isso claro. E eu posso dizer isso, eu falo isso tranquilamente também. Porque eu falo, Deus me permitiu passar algumas coisas. Queridos, eu fui noiva. Faltando 3 meses para o meu casamento, com tudo pronto, eu falo, não casa. Eu sei que é permanecer fiel ao Senhor e a promessa dele. Eu sei que dá, querido. Eu sei que o bicho pega. Mas eu sei que é possível fugir. É possível você dizer assim, ó, não é pra gente ficar junto, não. Sabe por quê, queridos? Porque a gente acha que a gente é livre, aí vem para a igreja, canta, vem Jesus, Maranata, a hora vem Senhor Jesus. Quando sai do culto, namora em braille. Mas eu sou livre. O pneu, não é assim? Namora em braille. Aí acha que ninguém está vendo, né? O pastor lá na minha igreja, o pastor ali, que ele diz assim, o que ninguém viu aqui foi o maior escândalo lá no céu. Nunca mais me esqueci disso. Fico bem lembrando dos... minha cabeça, fantástico muito bota. Fico pensando lá, as coisas escondidas, os anjos, tudo lá de cima disso. Lembra disso. Se não for por você, lembra que os anjos estão vendo. A gente acha que a gente é livre, que pode fazer o que quiser, tocar a vida da maneira que quiser, que não vai importar. Mas o que é liberdade? Queridos, nós conhecemos a escravidão do pecado e sabemos que longe de Deus não há liberdade. Porque quem diz para você que você pode beber apenas socialmente é escravo da bebida. Quem precisa fumar para ficar legal é escravo do fumo. Quem precisa estar todas as noites, todos os finais de semana, nas festas, nos bailes da vida para ser feliz, é escravo dessa vida. Agora você é livre, porque você pode dizer, eu não vou. Livre é aquele que pode dizer, eu não faço porque eu não quero. Liberdade não é fazer tudo que dá na telha. Não é ficar com qualquer um. Não é fazer as coisas que todo mundo faz. Eu costumo dizer que lá na porta do inferno vai estar escrito assim, aqui mora todo mundo faz, né?
O nada a ver, lives nada a ver também. Está lá no pau do inferno. Que o que tem de crente hoje que diz nada a ver, pastor. Nada a ver. Queridos, também não era fácil para Paulo falar em ser escravo de Deus, não. E menos ainda pregar essa verdade. Você sabe porque o povo judeu, ele era escravo, vamos lembrar? Era um povo escravo que estava aguardando um Messias que o libertasse. Aí Paulo vem falar de um Messias que quer fazer deles um escravo. Olha que maluco é esse. A pessoa diz assim, Paulo, acho que você está doidão. Tu vai escrever um negócio desse pra gente? Porque realmente nós vivemos num tempo em que todo mundo fala é a liberdade, é a liberdade, é a liberdade. Mas se era tão difícil, Marcela, por que Paulo fala sobre ser escravo? Por que o próprio Jesus se denomina escravo do Senhor? Sabe por quê, queridos? Paulo sabia que viver como escravo de Cristo era bom. Porque o nosso Deus é um Senhor de amor. Nós cantamos aqui, Ele é bom. Ele é um Senhor que ama. Por isso a gente precisa ter o mesmo sentimento que Jesus teve. Sabe por quê? Não sei se vocês cantam aqui, mas tem uma canção que eu gosto muito que diz: abriu mão da sua glória, semelhante a um homem, se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, morte de cruz. As coisas difíceis a gente se humilhar, né? Ainda hoje, acabando o culto, um grupo de adolescentes me parou. Eu já estava saindo, ô tia, já estão pensando, mais já de tia, né, os adolescentes, já estão pensando no encontrão. Aí eles disseram assim, mas a gente vai tocar em todos? Não, porque se não tocar, eu falei assim, oi? Eles morrem de rir, porque eu falei assim, oi, não estou entendendo. Oi? Hã? Aí eles, não, porque... Eu falei, olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se a gente está fazendo encontrão e a gente vai trazer gente de fora para pregar e para cantar, a gente canta duas e honra quem está aqui. E eu falei assim, vocês estão aqui para ser estrelas ou para servir? Aleluia! Porque se for para ser estrela, a gente vai resolver esse problema agora. Glória a Deus! Querido, se esvaziar, porque às vezes é assim. Ai, isso não acontece aqui não. Só não. Aí diz assim, mas você não cantar hoje? Eu falei pra ele, olha só, meu amor, vem cá, deixa eu falar um negócio pra você, mozinho. Aqui pra titia, olha, look at me. Eles ficaram rindo. Falei, se eu não estiver aqui para criar gente que ama Jesus sobre todas as coisas, acabou. Ninguém mais toca. A gente canta no gogó. E vai todo mundo, porque eu não canto nada. Para mim, sabe por que o mais importante é a gente criar gente que ama Jesus sobre todas as coisas? Se vocês aprenderem a tocar, a cantar, um pouquinho de treino vocês aprendem. Daqui a pouquinho, quando vocês chegarem lá no louvor, mas agora, nessa idade aqui, vocês precisam aprender a honrar, a amar e a servir a Deus. Como é que você se comporta quando alguém diz para você, hoje não? Ou ainda não é o tempo? Ah, mas eu queria cantar, eu queria dar aula, eu queria pregar, eu queria... Será que nós somos esse tipo de servo? Prontos para fazer aquilo que Deus quer que a gente faça? Abrir mão dos nossos direitos? Se Jesus dissesse para você hoje, eu quero que você limpe o banheiro. Você vai limpar ou você vai dizer, não, Senhor, eu estou para ficar lá em cima. Aí você vai dizer assim, mas você está falando isso só porque você está em cima. Não, querido. Porque lá na minha igreja, se eu usar a cozinha, eu tenho que devolver a cozinha limpinha. Você vai morrer com vassoura na mão, lavando tudo e levando para essas Não vem com
também abriu mão dos direitos dele no deserto. Ele era Deus. E o diabo estava tentando enredar ele com as mentiras, mas ele tinha relacionamento com Deus. E tudo que ele respondia é: também está escrito. E o diabo vai tentar lançar na tua mente, através da Bíblia, porque ele é sujo e conhece a Bíblia. Mas você precisa ter relacionamento com Deus. E aí entra a relação do escravo com o seu Senhor. Porque os escravos andavam com marcas, correntes, pulseiras que os identificavam. Onde eles passavam, todo mundo sabia a quem eles pertenciam. Deixa eu te falar, na tua faculdade, no teu trabalho, na tua vizinhança, as pessoas sabem que você é do Senhor. Ou você está sentado na roda dos escarnecedores, rindo das piadinhas imorais. Não conta mais rir. Se as pessoas falam palavrão do seu lado e não te pedem desculpa, tem alguma coisa aqui. Elas estão muito acomodadas, estão muito acomodadas. O pecado está acomodado do teu lado, querido. Ah, mas Marcela, você não vai ganhar ninguém. Escuta. Eu tenho relacionamento com todo mundo ao meu redor. Na minha faculdade, eu fiz jornalismo. Eu costumo dizer que os loucos estão em jornalismo. Só tem maluco. Eu fiz uma faculdade. Tem mais alguém aqui? Era a galera tudo doida. Tudo doida. Eu estudei com gente, eu estudei com o Léo Jaime, eu estudei com a Narcisa Tamborindeg. Ela chegava na faculdade, aí que loucura mesmo. Sabe como é que ela ficou assim? Não fala isso perto da Marcela não, porque ela não mexe. Me diziam assim, uma vez me pararam para perguntar: você é virgem porque o seu pai briga, o teu pastor briga? Eu falei: não, querido, eu poderia até não ser virgem, mas eu sou virgem porque eu entendo que eu amo ao Senhor e Ele tem o melhor para mim. Depois aquelas meninas vinham sempre para orar e para conversar. Estavam o tempo inteiro ali. Qual a diferença que você está fazendo? As pessoas sabem a quem você está servindo, de quem você é escravo. Ser escravo de Cristo é a essência do Evangelho. A relação do Senhor com o seu escravo, do escravo com o seu Senhor, é uma relação que vai muito junta, que vai ali juntinho. Quando a gente diz Senhor, é porque a gente está reconhecendo que a gente é escravo e que a gente está chamando Deus de nosso dono. Mas a minha reflexão essa noite para você é: será que de fato Ele tem sido o Senhor de todas as áreas da sua vida? Porque Ele não quer ser Senhor apenas de 2, 3 áreas. Ele quer ser o Senhor de toda a tua vida. E eu sei que essa é uma palavra que incomoda. Você me desculpa. Não quer dizer, me desculpa não, que eu vim aqui falar o que Deus mandou falar. Qualquer coisa, se você quiser, você pede pastor para nunca mais me trazer aqui. Mas eu entendo, e eu busquei em Deus. E Deus me confirmou através de 3 pessoas diferentes que essa era a palavra que eu tinha que trazer aqui hoje. Aleluia! E é muito complicado muitas vezes você vir para a igreja e alguém trazer uma palavra como essa. Mas eu entendo que foi Ele que mandou. Sabe por quê? Porque Ele está te chamando essa noite, porque Ele quer ser o Senhor de toda a tua vida. Porque Ele quer te dar plenitude. Chega de viver uma vida cristã miserável, baixa, pequena, medíocre. Ele quer te levar acima da mediocridade. Ele quer que você seja diferente. O nosso maior desafio é entender por que a gente é escravo. E eu sei que nisso gera muito conflito. Porque a gente é escravo, a gente quer fazer aquilo que a gente quer. A gente acha que a gente é senhor da nossa vida. Mas se um dia Ele te alcançou e você disse: Senhor, eu quero isso. Se você estava aqui hoje cantando Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Você quer ouvir o seu nome tocar quando a trombeta soar? Você precisa ser escravo dele.
relacionar com Ele de verdade. Porque relacionamento gera conhecimento. E aí, querido, ser escravo não se torna nem tão difícil assim. Porque quando você conhece o seu Deus, você não faz por medo dele, mas você faz porque você o ama. Queridos, o que mais me dói hoje é ver que tem gente que não, algumas pessoas dizem assim, eu vou fazer isso porque tem medo das consequências do pecado. Beleza, é até alguma coisa que possa fazer com que você pise no freio, mas Deus não quer se relacionar com você assim. Deus quer que você não faça porque você o ama. Não vou porque eu o amo. Não vou porque eu vou entristecer o meu Senhor. Eu não estou dizendo que você não vai errar, porque a nossa natureza é pecaminosa e nós estaremos sempre lutando para estar em santificação. Mas o escravo do Senhor não vive uma vida de pecado e iniquidade. Se você está em vida de pecado e iniquidade, peça misericórdia a Ele hoje, porque talvez a sua mente esteja cauterizada. Você acha que tem dia que eu não quero chutar o balde, querido? Como? Se quer. Mas quando eu penso em chutar o balde, eu lembro do que Ele fez por mim. Não foi porque Ele me curou, não. Foi porque Ele me salvou. Foi porque a minha sentença era morrer no inferno. E Ele disse, ei, eu vou te levar para morar comigo. Queridos, essa noite o Senhor está te chamando. Eu queria que você curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos. Eu queria pedir ajuda do tecladista. Como não ser escravo de um Deus que dá o seu único filho por amor a mim? Ele não deu o nono filho de 10. Ele deu o único. Feche os seus olhos e curva a sua cabeça. Não olhe para ninguém agora. O nosso Deus é generoso, compassivo, amável. A verdade, querido, é que Ele nos trata como filhos. Ele quer que a gente seja escravo, mas nos trata como amigo. Nos trata como filhos. Ele nos fez família, nos arrancou lá da senzala para que a gente pudesse se sentar à mesa com Ele. E Ele diz que hoje nós somos co-herdeiros com Cristo. Entenda, essa noite você é livre para ser escravo.